Obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, gostaria, antes de mais, de cumprimentar o Sr. jornalista em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Eu gostaria, ainda assim, de fazer referência a uma questão que, por força da introdução que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez quando da primeira questão que lhe colocou, creio que é importante. Nós terminamos hoje, como já foi dito, um conjunto de cerca de 30 audições no âmbito de 2 requerimentos apresentados pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Mérito houve, de facto, de parte destes 2 requerimentos, trazerem à luz do dia, nomeadamente a esta Comissão, a oportunidade dos deputados, membros desta Comissão, poderem, de alguma forma, ter contacto e aprofundar a questão da degradação das condições de trabalho dos jornalistas e as consequências que isto tem do ponto de vista da qualidade da informação, a degradação das condições de trabalho dos jornalistas e interdependência com a situação que se vive hoje no setor da comunicação social. E creio que, na condição em que hoje aqui está, também veio acabar por refletir o seu exemplo concreto e fez referência a isso, que infelizmente a questão da precariedade é um problema, eu diria mesmo que é uma chaga social que ultrapassa as questões do jornalismo. Ainda assim tem consequências diferentes do ponto de vista do objetivo maior da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão. Eu creio que se há algumas notas que foram colocadas ao longo destas audições, algumas informações, alguns factos que foram sendo revelados, eu creio que, e houve inclusive audições contraditórias por parte da Confederação dos Meios da Comunicação Social, por exemplo, e o Sindicato de Jornalistas, não é? Que é óbvia, mas não deixa de fazer parte também do património que esta Comissão e que estas audições puderam conhecer, mas que de facto existe limitações claras à aplicação da lei de imprensa. Existe muitas vezes interferência por parte da propriedade do poder económico e dos detentores dos órgãos de comunicação social do ponto de vista de matérias que se dizem exclusivamente respeito à área da informação e ao trabalho do jornalista em si e, portanto, existe, de facto, situações de ilegalidade, mas também eu creio que até na matéria da comunicação social existe um conjunto de património legislativo que, em alguns aspectos, não são perfeitos e, aliás, o PCP tem assumido publicamente a sua discordância contra as consequências que vieram da alteração ao Estatuto de Jornalista, mas que os normativos que existem, de alguma forma, protegem e reconhecem e protegem os direitos dos trabalhadores em geral, mas, neste caso em concreto, os jornalistas. E, portanto, nós entendemos que, de facto, a aplicação e a fiscalização da lei tem faltado muitas vezes. O Sr. jornalista falou-nos aqui da questão dos estágios não remunerados. Isso é de todo ilegal no nosso país e, portanto, isso não deixa de ser verdade. Um estágio de um jornalista é uma das carreiras que, ao ingressar na carreira, tem direito a um estágio de jornalista, que é um contrato, que é assinado e, portanto, estabelece estabelece regras, cumpre regras e, portanto, tem que existir um cumprimento dessas regras e, portanto, não há um vazio legal também desse ponto de vista e, portanto, creio que o legislador, nesse aspecto, fez um trabalho importante, não é um trabalho novo, é um trabalho que também é filho da Revolução de Abril e, portanto, também conhece um passado fascista que obrigou também a essa intervenção, mas creio que acaba por, em alguns aspectos, precaver esses casos. Eu queria apenas agradecer a sua presença aqui, os esclarecimentos que nos prestou. Obrigada.